Oi, gente, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do projeto O Filme da Sua Vida. Eu sou Erivelto Reis e hoje eu vou conversar com o meu querido amigo, professor, compositor, Fred Lima. Vou mandar o convite para ele e a gente começa a conversar. Convidando o Fred Lima, agradecendo as pessoas que estão aqui acompanhando, nos ajudando. Oi, Fred. Vamos lá. Bem? Eu estou te ouvindo bem. Agora eu estou sendo. Eu acredito que sim. Porque eu não estou tendo eco nenhum. Para mim está tudo bem. Para quem está nos ouvindo, se puder dar um retorno. Isso, Jane, a gente reiniciou, porque a gente estava com um probleminha de eco na nossa conversa. O Davi está nos orientando aqui. Muito obrigado, Davi. Sem eco. Boa noite a todos e todas. Mais uma vez, então, saudando o meu querido amigo Fred Lima, falar da minha gratidão, da minha emoção em reencontrar, e passando a palavra para o Fred, perguntando a ele, como é o filme da sua vida, meu amigo Fred Lima? Bom, nós estávamos falando, né, da Sociedade dos Poetas Mortos, né, que, à primeira vista, o professor chega na turma fazendo o processo natural, para a gente é natural, da transformação, de fazer pensar, fazer refletir, né? E a parte marcante até inicial do filme é exatamente quando ele sobe em cima da mesa e praticamente indaga a turma, né? O que ele estaria fazendo ali, o que ele poderia estar fazendo ali, e a visão dos alunos ainda está imatura, né? E, na verdade, ele só estava tentando mostrar que ele assim conseguia fazer com que as pessoas pudessem olhar o mundo de outro ângulo, por outro ângulo, né? De outra forma, por outra visão. E eu acho que essa parte do sonhador, né? Que, inclusive, a pergunta que cabe, né? Como é que eu me vejo nessa situação? Então, primeiro, o sonhador. Eu fui colocado por muitas pessoas, né, ao longo da minha juventude como o sonhador. Depois, como esse processo ele dita a visão da minha vida, né, depois a gente passa para a situação do o sonhador começa a realizar, né? E foi isso que aconteceu. Ele fez com que os alunos refletissem e pudessem, cada um dentro da sua perspectiva, dentro da sua situação real, pudessem realizar, né? E a poesia, né, no caso que fazia com que eles fizessem as reuniões ditas secretas, né, e pudessem ali ser quem eles realmente são, né? Essa transformação, essa atitude é que determina mais ou menos o que foi a vida, o filme da minha vida se passou exatamente por essa realidade. E aí, se você me permite, Erivelto, a coisa é tão marcante para mim que em 1998 estava eu dando aula numa escola técnica, e não tenho problema para falar, mas era a Escola Técnica Santa Cruz, e que a Escola Técnica Santa Cruz, quando foi fundada, e lá eu estava, ela foi fundada com uma série de situações políticas. E ainda não tinha a infraestrutura necessária, embora as pessoas, os alunos, tinham muita necessidade daquela escola. E muitas situações que aconteceram ali tinham que ter uma participação mais ativa dos alunos. E eu comecei a dar essa consciência, não para dizer o que eles deveriam fazer, sim como eles deveriam pensar. Porque quando tinha visita, como era uma escola nova, politicamente uma vitrine, então muitos políticos lá iam, queriam fazer dali o seu palanque e tal. E aí eu escutei muitos dos alunos assim, vamos pegar ovo, vamos pegar tomate, vamos jogar ovo, vamos jogar tomate. Eu falei, para quê? Porque esse pessoal faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Eu falei, não. Vocês têm que simplesmente saber se colocar diante da necessidade de vocês, de um curso forte, de um curso
coerente de formação profissional, porque o que vocês têm hoje e almejam, com certeza, é adentrar o mercado de trabalho. Então, portanto, vocês não podem combater uma coisa que vocês dizem que enxergam como sendo um mal com outro mal. E aí começou a minha trajetória, porque foi exatamente esse filme, Sociedade dos Poetas Mortos, que eu tive a oportunidade de passar para os alunos em 1998 e começar todo um processo. Erivelto, a coisa foi assim, no seguinte sentido. Os alunos entenderam que o movimento de reivindicação deles perpassava exatamente por um ato de inteligência, de lógica, de coerência e de necessidade para os seus estudos. E aí, diante do acontecimento, diante da possível demissão de muitos professores, os quais eles já apostavam por conta de o contrato estar terminando, eles foram para o viaduto de Santa Cruz, paralisaram o trânsito em Santa Cruz, reivindicando que não fossem encerrados os contratos dos professores que eram contratados, para eles terem o direito à continuidade pelo estudo. E aí eu verifiquei que Sociedade dos Poetas Mortos fez realmente um efeito, né? Teve realmente a sua razão. Por isso, ele é um filme que embala a minha vida, porque sonhador, realizador, sempre. Sonhar sem realizar, para que sonhar? Né? Então foi mais ou menos isso aí que movimentou a minha vida de transformação pelo lado acadêmico. Que coisa incrível, que história bacana, Fred, que coisa, para a gente pensar muito, né, no poder da mobilização e da influência de um professor sobre seus alunos no pensar, no agir. Bacana. Bom, gente, eu estou conversando com o professor Fred Lima, ele é especialista em educação, eu até havia me esquecido dessa informação, ele me lembrou na pré-pauta, licenciado em matemática, um homem de exatas, um homem que se preocupa com percentuais, né, com probabilidades. Depois ele vai contar para a gente. É ligado à área de tecnologia em processamento de dados, desenvolveu mestrado em desenvolvimento local e é um compositor de samba enredo da ala Ari do Cavaco na Escola de Samba Portela. Ele é da ala de compositores da Império da Tijuca e da Acadêmicos da Rocinha. Exato. Um homem ligado, um homem acostumado a viver o carnaval. Mas, Fred, eu queria, antes de perguntar para você sobre essa questão tua com o carnaval, essa tua trajetória como compositor de samba enredo, um poeta do samba, né? Letras lindíssimas que o Fred já compôs em parceria com, não é, o seu grupo de amigos, né, os seus parceiros ali no desenvolvimento do sambas enredo. Eu queria saber o seguinte, como é que você foi para a área da educação? Né? O que te influenciou para você ir para a área da educação? Rapaz, tu me deu uma oportunidade de falar uma coisa que é simplesmente fantástica. Porque quando você tem ao seu lado alguém que possa te dar um viés, dar um caminho, dar toda uma trajetória, você tem que enaltecer. E essa é minha esposa, tá? A Franci, ela, quando nós nos conhecemos, ela falou, poxa, mas você tem tudo a ver com a área acadêmica. Por que você não tenta a área acadêmica? E eu, com um diploma na mão, eu não sabia trabalhar esse diploma, entende? Simplesmente isso, não sabia trabalhar esse diploma. Porque o mercado de trabalho ele te absorve tecnicamente, né? E você tenta ir à luta. Mas, na verdade, ela enxergou o quanto... Ela está mandando um monte de coraçãozinho aqui para você. Boa noite, Franci. Muito obrigado pela presença. Que depoimento bacana, hein? Parabéns. Desculpa, Fred, mas eu tinha que registrar esses coraçõezinhos vindo aqui na tela. É a cara dela, é a cara dela. E ela me colocou, me apresentou algumas pessoas e eu comecei exatamente assim, conhecendo uma pessoa, dona de uma escola, quando ela verificou como é que eu trabalhava tecnicamente, e inicialmente escola técnica, eu comecei a traçar meu caminho acadêmico por aí, e verifiquei que eu poderia obter resultados, não eu, profissionalmente falando, eu poderia obter resultado com os alunos na sua formação.
entende? Então, quando eu pude perceber que isso era uma realidade, e quando você entra dentro de uma turma, e que ela é uma turma, dentro de uma escola técnica, que ela é de uma comunidade, você verifica que tua palavra ela tem um efeito bem interessante, bem marcante, e existe a reciprocidade através da admiração, você verifica, pô, pelo menos é uma coisa, eu posso não formar um profissional, mas eu posso formar um cidadão real, né? Na sua essência, né? Então isso já mexe. Então meu primeiro ano já foi assim, né? E no meu segundo ano de magistério, eu já estava sendo paraninfo de turma e eu verifiquei, poxa, o pessoal gosta de mim, alguma coisa eu tenho para contribuir. Veja bem, não sou eu, não é para mim. Alguma coisa eu tenho para contribuir para as outras pessoas. E meu caminho foi mais ou menos trilhando esse lado, né? Então eu comecei a dar aula em escola técnica, aí comecei a prestar concurso para o magistério público e conseguindo algumas coisinhas, e minha esposa incentivando. Eu lembro, eu vou adiantar aqui, dar um spoiler, eu sou da Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? E em 1998, se não estou enganado, em 1998, prestei o primeiro concurso e eu não fui bem. E quando foi no segundo concurso, que foi 1 ano ou 2 anos depois, não me recordo, eu prestei concurso e saí chateado, falando até para ela, olha, não fui bem não, foi legal não. Eu falei, não quero nem corrigir prova nenhuma não quero nem olhar gabarito, não quero olhar nada. Ela falou, mas eu quero. E aí ela foi corrigir. Quando ela foi corrigir, peraí, tu tá achando que não foi bem? Eu quero saber então o que é ir bem. E aí, eu não preciso falar mais nada, né? Eu fui até, graças a Deus, muito bem colocado, tá? Não foi só aprovação, não. Então, mais uma vez, verificando que poderia contribuir dentro do meio acadêmico, e fui me achando cada vez mais e procurando fazer curso aqui. Até hoje, ainda não parei, Erivelto, até hoje. Veio o problema da... Não parei. Vira e mexe, pinta um curso para fazer, logo ali em São Paulo eu vou lá e faço e tal, né? Então, eu me identifiquei realmente com a carreira, com a formação, e ainda estou em busca da plenitude, que é sempre tentando me realizar dentro da área. Acho que estou fazendo um papel mais ou menos. As pessoas estão comentando aqui no chat gratidão, coraçõezinhos. A Jana Germana está lembrando agora, nem concurso tem mais. Pois é. A Janice está dizendo aí, os melhores professores amam seres humanos e se realizam com o sucesso de seus alunos. Parabéns. Ô, Janice, parabéns saudade. A Janice é assim, uma grande incentivadora do projeto. Esteve aqui com a gente, está sempre prestigiando os convidados e convidadas. E tem uma galera, beijo no coração, muito queridas, nossos amigos e amigas, colegas professores e professoras, que têm nos acompanhado. Ô Fred, eu fico pensando, você falando desse incentivo da Franci, que a Franci é uma pessoa que eu gostaria de conhecer pessoalmente, mas assim, para parar, tomar um cafezinho, bater um papo, porque não dá para acompanhar numa corrida, numa natação, porque a Franci é uma atleta premiada, né? Ganhadora de vários prêmios aí como esportista, mas é uma pessoa realmente admirável para quem eu mando aqui. Um grande abraço, um grande beijo, está sendo citada aqui com muito carinho, nos emocionando por ser essa companheira, essa parceira incrível do nosso querido Fred. Uma história muito bacana. O Fred, agora eu queria saber de você o seguinte: de uma escola para outra, do concurso, da escola técnica, da universidade, enfim, para a escola de samba. Como é que é essa coisa de ser um compositor de escola de samba? Não digo apenas de montar um grupo, de reunir com o presidente da escola, com o carnavalesco, com as diferentes comissões, a ideia da inspiração e da transpiração para criar. Mas como é que é esse processo de desenvolver uma canção que no ano seguinte todo mundo vai estar cantando, a comunidade toda vai estar se emocionando com aquela canção, vai estar representando a escola numa disputa, num evento artístico e cultural de grande vulto, como é o desfile de uma escola de samba? É muita responsabilidade, não é? Ah, sim, com certeza. Um pouquinho pra gente. Com certeza.
sou obrigado a voltar um pouquinho no tempo, quando eu estava com 15 anos de idade, e peguei o primeiro instrumento de bateria, e comecei a tocar. E o primeiro bloco de rua que teve, próximo de casa, e desfilei, bloco de rua, e fiz parte desse bloco durante uns 6 anos aproximadamente. E ali eu escrevi a primeira composição para o bloco. Eu novinho, e como eu gostava de música, eu comecei a escrever variadamente, os mais diversos tipos de música e tal. Hoje, quando a gente vai se achando, né, o que eu gosto de fazer? Por quê? É hobby. É hobby. É deixar o coração fluir, saber montar as peças. Tecnicamente não é tão simples assim como muita gente pensa, não é só inspiração, né? Então, toda uma parte de samba enredo, foi para onde eu realmente engajei, junto com alguns amigos, e cada escola de samba, a gente tem um grupo de amigos que é diferente, às vezes, algumas vezes se complementam, mas a maioria das vezes são grupos diferentes, e estamos falando de personalidades diferentes, de habilidades diferentes também, tá? Tem um que faz mais isso, mais aquilo, e o pessoal do samba, se estiver me assistindo aí, eu sou extremamente da correção. Não é assim, é assado. Não, a interpretação não é essa. E quem trabalha com lógica, não, mas não é isso que está em voga. Isso é secundário. Então, assim, é uma magia, né? É uma magia que transforma. Então, e toda a responsabilidade, por quê? Porque a comunidade, ela quer não só cantar o samba, ela quer que o samba aconteça. Ela quer que o samba exploda na avenida. Ela quer ser levada por aquele samba, para o samba ser o desfile da vida dessas pessoas. Quando se fala em alguns desfiles épicos, né, muita gente fala, mas aquele samba ajudou. A gente ouve isso o tempo todo, mas aquele samba contribuiu. Então existe essa situação, essa responsabilidade. E ela começa, por incrível que pareça, na reunião do grupo, né? Fulano, Beltrano, Ciclano, tal, então forma o grupo. As ideias são voltadas, cada um com o seu pensamento, com a sua expertise e tal, e a coisa acontece, né? E a magia acontece, porque ela é transformadora, como é a educação, ela eu não quero dar spoiler, né? Porque eu sei que, mas ela é libertadora, né? É uma magia libertadora, entende? Em que muita gente já chegou para mim e falou, você faz e você tem retorno financeiro? Não. Retorno financeiro? Não. Pelo contrário, eu tenho gasto. Tenho um custo alto para fazer. Poxa, mas o pessoal não ganha dinheiro fazendo? Não. Algum grupo especial tem um retorno. Mas esse retorno não deixa ninguém rico, né? Você está sempre num grupo, não deixa ninguém rico. Então você ganha uma vez e perde quantas? Eu costumo dizer que é parecido com o jogo do bicho. Você perde mais do que você ganha, entende? Então, apesar de eu ter, hoje, eu não me recordo, 5 ou 6 contribuições aí dentro de escola de samba vitoriosas, financeiramente não compensa. Então, é um hobby caro até, porque a composição que você coloca para disputar dentro de uma escola de samba, ela perpassa por várias fases que são necessárias. E não tem aquela situação romântica de que você fez um samba maravilhoso, vai todo mundo comprar a tua ideia. Não. Simplesmente toda a ala de compositores está com o mesmo pensamento e todo mundo dividindo contigo a mesma fatia do bolo. Então não existe isso. Então você tem que trazer, conquistar o componente para o teu lado, dizer para ele, mostrar para ele por que a tua proposta de samba enredo é a melhor para a escola, né? Então você tem que levar isso daí. Então, para fazer isso, você tem que trazer para perto. Trazer para perto tem que ter uma batucada, uma cerveja para poder alegrar o ambiente. Senão, não vai, né? Então tem que fazer festa, né? Então isso tudo tem custo, né? Não é assim. O cantor, para defender o teu samba, cantor A, B, C ou D,
ele tem que ser aquele cantor que vá se encaixar com aquele teu estilo de samba, né? As diversas escolas têm estilos diferentes de trabalho, e os cantores também. Então, na escola A é fulano, na escola B é ciclano, e assim vai. Ah, não, para esse samba, esse cantor não cabe, é outro cantor. Isso também tem um custo, né? Então, essas coisas todas, pelo contrário, é um hobby que a gente gasta mais do que recebe quando é campeão, né? Então, quando a gente ouve muitas vezes a expressão, né, nos veículos de comunicação, no rádio, na internet, quando a gente lê, a disputa pelo samba enredo que vai representar a escola no ano que vem. O uso da palavra disputa aí não é um figurativo, é para valer, como um campeonato de futebol, um campeonato esportivo, quer dizer, envolve ali uma estratégia, envolve uma metodologia, habilidades as mais variadas. Perfeito, perfeito. Porque já tem certas coisas que são interessantes, né? Existe escola de samba em que o cara é meu parceiro. E em outra escola de samba ele é meu adversário. Olha só. Tá? Isso acontece pra caramba. Tá? E o que prevalece? O que prevalece é, por incrível que pareça, tentar, mesmo que a gente não consiga por algumas vezes, mas tentar levar a mensagem da ética, né? Tentar ser companheiro, amigo, sabe? Quem está em disputa é o samba e não as pessoas, e muitas das vezes a disputa ela é acirrada a tal ponto de que fulano vem, o outro vai vir a cara, e isso acontece. E as pessoas brigam, então? Olha, já foi pior, hoje está bem melhor. Hoje está bem melhor. Hoje a gente consegue ter uma convivência muito boa, muito tranquila, porém, ela não é menor, ela é maior. E quanto maior o número, né, maior a probabilidade de você ter divergências, né? Então, é só isso. Mas a briga mesmo, como se tinha antigamente, não. É mais raro acontecer. É mais raro acontecer. O desenvolvimento, a escolha do samba enredo, assim como todo o processo que envolve os desfiles carnavalescos, movimentam culturalmente, economicamente, todas as comunidades que estão envolvidas no processo, independente do grupo, se é grupo especial, grupo 1, grupo 2, grupo de acesso. É uma vida para essa comunidade. E eu sei que agora, por exemplo, na TV aberta, a TV Globo tem transmitido o que seria uma disputa pela escolha dos sambas enredos das agremiações do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Eu queria que você comentasse esse programa, que no meu entender, uma novidade na programação, acho que não houve na TV aberta, na grande mídia, vamos dizer assim, uma cobertura nesse nível de ter um programa. Eu sei que alguns sites de internet, alguns canais de rádio acompanham, né, o dia a dia nas escolas, os eventos nas quadras, e aí, claro, a gente está falando de um contexto não pandêmico. Mas eu queria que você comentasse a tua impressão sobre esse programa, sobre esse formato de programa que está trazendo esses bastidores das disputas que acontecem nas escolas. Para quem vive na comunidade, isso é parte do dia a dia do processo até chegar à grande noite do desfile. Mas eu queria que você comentasse, por favor, a tua visão sobre esse tema. Sim, sim. É bem interessante que, por uma questão que foi pandêmica, né, uma rede de televisão se interessou em trazer para mostrar para as pessoas o que acontecia numa disputa. Ela ainda está mostrando uma pequena parte, porque está mostrando, eles fizeram um alpha cut, ou seja, só chegaram para uma final com 3 sambas, isso foi determinado para todas as agremiações do grupo especial, e esse alpha cut com 3 composições chegando à final. Mas muitas escolas tiveram 30 e tantos sambas inscritos, tá? E para se chegar a 3 sambas, já os cortes de samba foram acontecendo ao longo do tempo, que isso aí não tem ainda condições de ser mostrado, escola por escola, fica um pouquinho pesado, eu compreendo, né, que é essa situação. Porém, essa situação, essa realidade de mostrar a final da disputa do samba enredo de uma escola de samba,
pela TV aberta é simplesmente, na minha opinião, um marco transformador, um marco de divisão de águas mesmo. Por quê? Popularização, tá? Para se mostrar como é, embora tenha sido gravado, tá? Mas aí não tira o mérito da iniciativa, jamais, tá? Pelo contrário. Todos nós gostaríamos de ter, quem chega à final, de ter a sua visão do seu produto, do seu trabalho, da sua labuta, tá? Em termos artísticos, em termos culturais, né? Não somente uma rima simplesmente encadeada, sabe? A ABB ou a BAB, não é isso que está em voga, né? Não é nada disso. Né? Se eu fosse um pouquinho, me perdoe, vou roubar aqui agora um pouquinho da tua área, se eu fosse um pouquinho mais pesado, o alexandrino clássico, né? Não é isso, o Jambemã, não é isso. Peguei pesado, né? Não é Não, isso. passando ótimo. Simplesmente a ideia é como retratar aquilo que está na sinopse que vai ser levado para a avenida da melhor forma possível, não perdendo toda a sua poesia, não perdendo toda a sua arte. Se você me permite, eu vou reportar um trecho que aconteceu de um samba que não foi ganhador, tá? Meu e de meus parceiros. Vamos dar o crédito, porque eu não posso deixar de dar o crédito, Andinho Samara, atual campeão do Império Serrano, Andinho Samara, Léo Guimarães e Márcio Alexandre Cavaco, do Fundo de Quintal, tá? Nós estávamos fazendo o samba e teve uma hora que é natural, fechou tudo, não sai mais nada. Mas essa parte tinha que falar disso, ninguém consegue, coça a cabeça para lá, coça a cabeça para cá, o outro vai beber água, o outro, não, vou beber minha cerveja, e aquele negócio todo. E aí me veio na cabeça uma coisa que, ela a princípio é sem sentido, depois eu tentando explicar o que eu pensei, todo mundo falou, caramba, é verdade. Se você vai falar de fome, olha, naturalmente poderíamos pensar fome, falta de alimento. E o que é o alimento? O alimento é de origem animal, é de origem vegetal, ele foi criado de alguma forma. Então, antes dele ser criado, tem um elemento essencial para que ele aconteça, que é a água. Para se ter alimento, precisa de água. Se não tiver água, não tem alimento. Então, Erivelto, olha que coisa legal. Sede é fome que aflora. Sem água, a fome vai aflorar. Era só isso. E aí, quando eu falei, sede é a fome que aflora, aí eles olharam para mim, falaram meia dúzia de besteira, que a gente tem uma maneira de se tratar, sabe? Falaram meia dúzia de besteira, né? Pô, tu é doido? Tu tirou isso de onde? Que baú é esse? Que baú é esse? E a coisa fluiu. Né? Então, essa situação da superação do momento adverso pela poesia, deu para entender? Tudo para enfatizar esse lado da poesia, esse lado romântico, esse lado do sonhador que deixou de sonhar, que hoje é realizador. Entende? Então, tem tudo a ver. Então, sede é a fome que aflora. Fluiu, encaixou, foi, e todo mundo ficou satisfeito, porque eu estou tomando nota desse verso aqui, que eu não sou bobo nem nada. Não, mas acontece, é exatamente dessa forma. Eu tinha uma outra coisa aqui, que a gente, a bem da verdade, a gente não precisa de ter um motivo para escrever, para começar a escrever, mesmo que esteja fora de contexto, entende? Eu acho que a grande magia talvez seja essa. Vinícius Amaral, um grande parceiro também. Nós temos um trecho de um samba que nós fizemos e nós não levamos adiante. E está guardado. E a qualquer momento ele vai fluir, entendeu? Vou dar um spoiler aqui. Em algum momento a saia rodada vai balançar. Tá? Então,
foram coisas que nós vamos criando. Então, a arte sempre nos momentos, principalmente da necessidade, da adversidade, ou até mesmo, deixar bem caracterizado isso, da mensagem de otimismo em qualquer momento. Entende? Sempre vai ter isso. Então, isso está enraizado. Então, essa magia talvez seja essa vontade de ver as coisas acontecerem. Essa passagem do sonhador para o realizador, né? Com a palavra que nos move, que é a transformação. Não, você está falando, né? Você, eu vou aqui falar um pouquinho dos alexandrinos, do Enjambamento, não sei o quê. Mas eu me lembro que em 2014 você me mandou uma letra de um samba, uma letra composta por você e por seus parceiros, e você dizia para mim o seguinte: dá uma olhada nessa métrica, vê se está batendo tudo certinho a métrica. E eu olhei, e é claro que era um prestígio, né, para mim receber uma letra composta por você e seus parceiros para olhar em primeira mão. E eu olhei e duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, que era um encadeamento, o ritmo dos versos era muito coerente, né, como um poema. E a segunda coisa é que algumas metáforas em palavras de origem africana, nagô, eu não compreendi, deixei em destaque, e aí você falou, não, aqui a gente está falando do sincretismo entre uma deusa africana, mas também a questão de uma santa, a gente está trabalhando essa imagem, e quando você me explicou, eu falei, caramba, isso aqui é incrível. E a outra coisa que me chamou a atenção é que quando eu devolvi para você dizendo, a métrica está certinho, aí você disse assim, não, mas tem uma coisa, a gente ainda tem que mexer porque tem que casar. A explosão, que você falou em explosão num outro momento, a explosão do samba, tem que casar o momento dessa palavra com o surdo, porque é o momento que levanta, que o puxador joga para cima o canto e a plateia vem junto. Quer dizer, é muita coisa para conciliar na hora de fazer um verso. Exatamente. Tirar o samba inteiro. E aí, para quem acompanha pela televisão, né, o samba traz coisas, por exemplo, que fazem menção direta a elementos que estão nos carros alegóricos e nas fantasias. Os compositores de samba enredo são adivinhos ou tem uma reunião em que o cara diz, eu vou usar tal fantasia, porque você escreve sem ver a fantasia, mas parece que você escreveu depois de ter visto. Como é que é isso? Eu sou bem honesto para você. Teve uma escola de samba em que eu tive a oportunidade de conhecer todos os protótipos, primeiro, e fui fazendo as minhas anotações. E com toda a sinopse que é dada para os compositores, para que eles possam escrever em cima daquilo ali, eu olhando para as composições, eu consegui fazer na minha cabeça a história todinha na avenida. Então, como precisava de uma situação linear nesse samba, eu fiz ele todo linear, contando a história de ala por ala, fantasia por fantasia, e encaixou. Que trabalho. Teve situação em que eu tive que perguntar para o carnavalesco, e eu te falei de alguns pontos fortes que alguns compositores têm outros pontos fortes, e o meu é exatamente isso, de tentar desvendar o que o carnavalesco quer colocar na avenida. Então, já tive reunião em que eu tive que perguntar para ele, e eu não tenho problema para falar não, quais são os seus carros alegóricos? Ele, porque quais são os seus carros alegóricos? O que você vem trazendo nos carros alegóricos? Por quê? A bem da verdade, os carros alegóricos seriam os pontos altos do que ele vai querer colocar na avenida. E nós estamos falando de arte. O carnavalesco é um artista. E ele quer colocar a arte dele na avenida, contando da melhor maneira possível aquela história. Né? Então, se você puder enaltecer com o samba aquilo que ele está tentando traduzir, é exatamente o encaixe que possa acontecer e fazer com que a comunidade ela venha... eu costumo brincar com os colegas compositores, cantando para cima e sorrindo, a alegria de estar defendendo a sua agremiação do coração, a alegria de estar podendo cantar aquele samba que está mexendo com ela, e que ela entendeu qual é a proposta daquilo que está sendo falado. A magia de transformar o que está na cabeça do artista, do carnavalesco,
na história que ele está contando na avenida, de forma coerente e correta. E os colegas que me acompanham nessa empreitada sabem que eu sou muito chato com isso. É a minha parte mais chata. Então, assim, não adianta você querer colocar isso, porque isso não está na cabeça do carnavalesco. Né? Eu sou muito coerente com essa situação. Eu sou o cara chato nesse sentido, a correção. Né? Tem que compor o samba para atender a proposta do carnavalesco e ainda pensando, muito provavelmente de forma determinante, no público cantar o samba, né? Porque o ideal é o público cantar o samba. Exatamente, exatamente. Teve uma passagem também, que são passagens que são fantásticas, né? Em que a gente vai aprendendo também. Se você parar para pensar, existem palavras, quanto maior são as palavras, mais difícil é você trabalhá-las na parte melódica. E você está numa pegada, está numa levada, está num ritmo, está, sabe, dentro da avenida. Não só antes, né? Quando vai para a disputa, né? Tem que pensar em avenida. E a palavra era miscigenação. E o carnavalesco não abria mão de a palavra miscigenação. E para ela encaixar na métrica, para aquele samba, para poder ser coerente melodicamente, né? A gente coça a cabeça, né? Então, mas tira, essa palavra não encaixou. Aqui, mas não estou conseguindo, Fred. Não, aí você tem que dar uma quebrada, tem que pensar na bateria, a bateria vai fazer uma bossa nessa hora. Pá, 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 pá. Aí você vai quebra a palavra também, entendeu? Essas coisas tem que pensar. Tem o pulo do gato aí. Tem. Então são coisas que são... Mas veja bem, isso tudo como hobby e como complemento, como satisfação, né? Então é uma magia. É uma magia. Mas assim... Diga, desculpa. Não, é porque eu ia trazer de novo a figura da Franci, a minha esposa, que se a coisa chegar ao ponto dela falar que assim, vai para o samba, vai, porque ela verifica que o bem que faz é a gente ir para o samba por conta dessa situação da magia, porque em casa a gente está de mau humor, tá de cara feia, tá, sabe? Aí ela própria fala, não, vai pro samba, vai. Então, quer dizer, não há problema não. Drummond dizia, meu verso é minha cachaça. O samba enredo é então a sua cachaça, é esse momento de extravasar, de colocar essas emoções. Exatamente. Mas eu estou impressionado, porque evidentemente quando eu li a pré-pauta, o que eu acompanho da tua trajetória, ninguém vai para a ala dos compositores da Portela, da Império da Tijuca, da Acadêmicos da Rocinha, impunemente. Então, é uma trajetória construída, é um nome construído Sim. dentro do samba. Eu fico pensando, a Portela, né, que é uma escola campeoníssima, com todo respeito ao Império da Tijuca, Acadêmicos da Rocinha, mas a Portela é uma legenda no mundo do samba, né? Enfim, e você pertencer a uma ala dos compositores e estar envolvido em todo esse processo é realmente fascinante. Mas, assim, muitas emoções, fico pensando em você desfilando por essas escolas, ouvindo o teu samba, vendo essas escolas se apresentando com o teu... O coração bate forte. Rapaz, essa parte do coração aí é complicado até falar, mas o que acontece? Eu não tive ainda o privilégio e o prazer de ver um samba meu no grupo especial, né? Já foram 6 sambas vitoriosos, mas no grupo especial ainda não tive. E já dentro da quadra, Erivelto, você vê as pessoas cantarem o teu samba dentro da quadra, a forma como elas cantam, o que as preenche, já é assim, é inenarrável. É inenarrável. Eu vou te falar que a primeira vez que eu ganhei um samba enredo, eu chorava copiosamente, feito criança. E vocês, quem acompanhou, quem está acompanhando aí pela televisão a disputa que está sendo mostrada, verifica que a emoção chega ao coração das pessoas, realmente, quando ganha um samba. Porque é tudo que está envolvido, né? O fator da emoção como sendo o clímax de toda uma estrutura que foi montada, de toda uma convivência com os parceiros,
quebrando a todo momento paradigmas, quebrando, fazendo rupturas de tudo, de tudo, de tudo, sabe? Então, a emoção realmente toma conta da gente, né? Na avenida, a tensão é tão grande que às vezes não dá tempo para emoção. É engraçado, né? Vários colegas meus choram na avenida, mas às vezes na avenida a tensão é tão grande que não dá para se ter emoção. Tá? E vou te dizer um lugar que é pior, no dia da apuração das notas, Ih, sabe? Rapaz, é complicado demais. É complicado demais. Eu já tive o privilégio de ter três sambas, três não, minto, quatro, em quatro sambas, em que eu fazia parte, né, que eu estava como compositor junto com os meus amigos, de ter chegado ao campeonato da escola na avenida, né? E aconteceu a seguinte, no dia da apuração, rapaz, é complicado, cara, é complicado, é complicado. E mesmo eu tendo o problema de saúde que eu tive, né, eu hoje posso falar, eu não tenho problema no coração, né? Ele já foi testado antes, eu tenho problema nas coronarianas, tá? Então, porque todo mundo tirando as notas, os esquisitos tirando as notas altas, e você agora chegou na hora do samba enredo, e você está lá, escutando, aí tu roda, eu saio de perto, eu saio de perto. Eu saio de perto, fico quieto, concentrado, e na hora que você escuta nota máxima 10, 10, 10, 10, nossa senhora, é um alívio muito grande, é um alívio muito grande. Mas faz parte desse jogo todo da emoção. você mencionou aí de passagem, né? Claro que deve ser uma coisa incrível, uma grande tensão. Disputaram uma escolha por um samba enredo, né? De um samba enredo que você tenha composto, viver o dia a dia na escola, ouvir as pessoas cantando alguma coisa que você criou, né, com os seus parceiros, que é Sim, uma obra de arte, faz parte da grande ópera popular, que é o desfile de uma escola de samba. Mas você é também um vitorioso, né? E você mencionou, a gente falou, o coração, como é que é? Mas você também é um vitorioso porque você teve um grande susto em relação à tua saúde, ao teu coração. Como é que foi esse momento da tua vida? foi o tentar ser bem objetivo. 2018, janeiro de 2018, um infarto. Recuperei, graças a Deus, bem. Quando foi em agosto de 2019, segundo infarto. Em janeiro de 2018, coloquei um stent. Quando foi em agosto de 2019, não tinha como colocar stent, tinha que partir para a cirurgia cardíaca. E onde eu perguntei, o cirurgião começou a tentar me explicar, e eu falei, doutor, por favor, eu sou de exatas, me diga qual é o percentual. E ele falou, 97% de chance de dar certo. Eu falei, tô dentro. E assim eu fui para a mesa de cirurgia, né, amparado mais uma vez pela Franci, e passei por um momento difícil também na mesa de cirurgia, tá? Houve um probleminha com a máquina extracorpórea e minha pressão não voltou, tá? Eu não voltei. Essa é a realidade, eu não voltei. E fiquei 28 dias internado, 19 direto no CTI. E só que a cirurgia em si ela foi um sucesso. Só que eu tinha para fazer 3 pontes a princípio, e depois que abriu verificaram que eram necessárias mais 2, ou seja, um total de 5. Aí teve que abrir também a radial, não só a safena, mas também a radial do meu braço, para poder completar a ponte. E 48 horas depois da minha cirurgia, também passei por um momento delicado, em que eu não percebi, eu estava indo, quando fui abordado pela médica plantonista do CTI, por volta de entre 8 e 9 horas da noite, perguntando se eu estava em condições de assinar, porque eu precisaria assinar para para fazer uma transfusão de sangue. E
O resultado de tudo isso, embora eu esteja em tratamento psicológico até hoje, né? Isso aconteceu em 19, esteja em tratamento psicológico até hoje, mas eu estou aqui para contar a história, eu acho, e abrir um sorriso e contar com a possibilidade desse resgate de poder ver o amigo, ver a Janice aí, nossa senhora, isso aí tem um peso fantástico. Então, eu estou sorrindo, estou de bem com a vida, não vou me emocionar. Rapaz, que história bacana. Eu fiquei pensando, não, você perguntar para o médico em percentual, né? Foi, É foi. muita Mas presença de espírito, assim, muito incrível. usei dessas palavras que eu falei agora. Doutor, por favor, não me tem que explicar nada biologicamente, não. Não, 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 não. Percentual. Sou de exatas. Aí ele, 97% de chance de dar certo. E até hoje eu tenho contato, porque o cirurgião não é o clínico que acompanha, o cardiologista, mas até hoje eu faço consulta com ele para verificar como é que estão as coisas. Ah, graças a Deus está tudo bem. Agora é só continuar o tratamento psicológico, que não é fácil. Dentre outras Fred, conversas, papo para outros momentos, eu vou te dizer que eu vi muita máquina voando, tá? Eu sei que poucas pessoas vão entender. A gente fica, por conta dos medicamentos e por conta do confinamento, tá? A gente começa a perder a noção das coisas. Então a gente vê coisas que não são realidade. Tá? Então isso acontece. Eles falaram para mim que isso ia acontecer. Só que eles falaram para mim que tu não vai lembrar depois, e eu lembro de tudo. A incrível, única coisa é essa. Mas incrível. sorrindo o tempo todo. Sorrindo o tempo todo. E agradecendo a Deus. Sem ele, nada seria Uma, possível. uma grande vitória como um campeonato Grande. de carnaval. Sim, sim, sim. Por isso que Campeonato de disputa carnaval. de escola de samba, não, isso é diversão. É Agora diversão. tinha letra, maravilha. Ô Fred, tem um momento da pré-pauta em que eu pergunto para os convidados e convidadas, eu vou ler textualmente para as pessoas que estão acompanhando, porque nem sempre a pergunta ela surge na nossa conversa ao vivo textualmente, mas eu faço questão, por conta da tua resposta, de ler textualmente a pergunta e reproduzir a Ok. sua resposta. Eu costumo perguntar aos convidados e convidadas o seguinte: em que momento do filme da sua vida você sentiu que mereceria um prêmio como um Oscar, por exemplo? E aí você responde para mim o seguinte: quando entendi realmente o que é empatia. Conta pra gente o que é empatia para você, divide com a gente esse entendimento. Rapaz, essa parte da empatia, ela vem de uma situação mais ou menos de que foi dentro do hospital. Dentro do hospital. Quando você verifica que por mais que você tenha tido oportunidade do conhecimento, da vida profissional, da realização pessoal, tudo isso não tem valor nenhum se o teu coração não for de acordo com o teu semelhante. Por quê? Porque quando eu lá estive, eu verifiquei que eu dependia do amor das pessoas para que eu estivesse bem. Então, se por um acaso eu não fosse uma pessoa que tivesse essa visão, eu não ia conseguir fazer com que as pessoas entendessem o que eu estava passando. E em todos os sentidos, em todos os sentidos. A alegria que eu via o pessoal da área de saúde chegar, abrir um sorriso e colocar a esperança dentro da minha mente e dentro do meu coração pela vida é inenarrável. Então eu verifiquei que eu precisava, embora não tenha sido uma pessoa que não enxergasse, mas eu precisava me colocar mais no lugar do outro, entender mais o outro, sorrir mais com o outro, brincar mais com o outro, viver mais com o outro. Entendeu? Então, isso daí, para mim, não teve, não tem como mensurar o grau de satisfação. É a primeira oportunidade que eu tive, eu mandei um regalozinho para todos eles lá, para a equipe inteira, 20 e tantos, né, os plantonistas, porque
eles são fantásticos. Muita gente agora, por conta, né, da situação da pandemia, fala viva o SUS. Viva a área biomédica. São fantásticos. Então, eles têm empatia. E o mínimo que eu posso fazer é entender e também saber ter empatia. Não é ter, saber ter empatia para com o meu semelhante. É mais ou menos por aí. As pessoas estão mandando um monte de coraçãozinho na tela aqui para você. Pô, que e legal. Assim, tem um outro momento da pré-pauta que você dialoga com isso que você está falando, com esse depoimento que você está dando, mas eu queria lembrar você de uma situação que você viveu e da qual eu fui testemunha. Você foi meu coordenador, né, na faculdade, onde nós trabalhamos juntos, nós tínhamos coordenadores por área. Sim. Eu, como era um professor de uma disciplina que era comum a todos os cursos, eu lidei com vários coordenadores. A Janice, que está aí, foi minha coordenadora também, muito querida. E você era, além de coordenador do curso, né, da área de tecnologia, você era professor. E você era um professor absolutamente amado pelos seus alunos, e umas vezes, né, em que você se sentou amigo e você sabia, e eram turmas grandes, e você sabia nome, você sabia o período, você sabia o que o aluno já tinha produzido, e você sabia isso não só no momento, numa planilha, você sabia pela história de vida de cada um. E os alunos acabavam, né, nos bastidores ali, ou nos corredores, ou muitas vezes você estava saindo de uma turma na qual eu iria entrar, e eu entrava e os alunos ainda estavam encantados pela aula que você tinha dado. E eu estou comentando isso, né, dando esse testemunho, para provocar você, porque apesar dessa coisa, né, dessa brincadeira que você fez, oi, caí, voltei, tá me ouvindo? Travou. Você está me vendo agora? Tô te vendo. Tá me ouvindo? Sim. Então eu dizia, eu tenho esse testemunho dos teus alunos sobre a tua prática, mesmo você sendo, né, como você brincou, um homem das exatas, eu quero o percentual, você sempre aliou uma prática muito humana. Eu queria que você comentasse isso. A ideia é transformação. Uma pessoa chegou para mim e falou, você vai se dar muito bem naquela área, porque você se preocupa em fazer com que as pessoas realizem. E eu verifiquei isso na prática, desde o primeiro dia de aula, com os alunos que eu comecei, desde a escola técnica, a faculdade, o poder da transformação. Então, como é que eu posso transformar se eu não conheço como é a base? Então, o conhecer a base é saber qual é o nome, quais são a realidade, quais são as perspectivas, quais são os seus sonhos, e tentar mexer nisso daí, o máximo que puder. Sensacional, incrível. Assim, é uma história do seguinte. Eu vou reproduzir aspas, tá? O que você respondeu para mim. Perdemos muito tempo com coisas evasivas. Viver sorrindo, sempre em harmonia com uma beleza da vida. É um mantra para você? É uma filosofia de vida isso? É sim. Porque problemas todos temos. Viver problema, a minha parte de a gestão da tecnologia é propor soluções para o dia a dia. Tá? Então, por que eu vou focar no problema? Eu vou focar na solução. E a solução começa pelo sorriso. Estar bem. É isso que vale. Uma vez você falou para mim, Erivelto, o problema ainda nem existe, mas o pessoal da tecnologia já está pensando em como resolver. Antever o problema. Fantástico. Queria fazer uma coisa tão perversa com você, Fred, que era perguntar para você qual é a sua escola de samba do coração. Eu não sei se eu posso fazer isso. Rapaz, não faz isso não. Não vou fazer. Mas eu queria que você, se você puder, que você comentasse aí 1, 2, 3 sambas, enfim,
que você considera assim, inesquecíveis, sambas que você considera representativos do trabalho dos compositores, da história das escolas. Você pode falar 3 sambas assim, qualquer que seja a escola, não precisa ser do grupo especial, mas assim, sambas que você considera que sejam icônicos, importantíssimos. Eu prefiro trabalhar a ideia do clássico. Sertões. Os Sertões. Realmente é um clássico. E tem um muito marcante para mim, que foi Salgueiro. Eu só não me recordo se foi em 1991 ou 92. Eu acho que foi 92. Foi do Peguei Café. o Ita no Norte? Não. Só Canupilão. Preto velho mandingueiro. O velho que virou ouro lá nas terras de Salgueiro. Excelente. E o grande problema da Portela é que são tantos sambas icônicos que fica difícil de, sabe, muitos. Mas já deu pra gente uma dica. Eu vou ficar com a pulga atrás da orelha sobre a escola do coração. Mas não vou perguntar, não. Eu separei aqui, eu falei com você nos bastidores, que eu estava estudando para conversar com você, porque quando a gente vai conversar com os nossos mestres, a gente tenta fazer ali a lição de casa, né, tomar algumas anotações, alguns cuidados, e eu separei 3 trechos, né, de letras relacionadas ao samba, que eu queria falar com você na íntegra, né, por uma questão de tempo, e assim, Samba da Bênção, do Baden Powell, Vinícius de Moraes e Marcelo Peixoto. Você tem um momento dentro em que diz assim: é melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Mas para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba, não. Então, vamos ficar com essa primeira citação. Depois eu separei Caetano e Gil no Tropicália 2, lá de 1992, tem uma canção chamada Desde que o Samba é Samba. Diz assim: a tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lá clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora. Solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim, cantando eu mando a tristeza embora. Embora. E tem um mestre, Paulinho da Viola, que diz o seguinte: eu canto samba porque só assim eu me sinto contente. Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver. Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade. Se fico sozinho ele vem me socorrer. Há muito tempo que eu escuto esse papo furado, dizendo que o samba acabou. Só se foi quando o dia clareou. Quer dizer, 3 clássicos aí da música popular brasileira, mestres da canção popular brasileira, para perguntar para você o seguinte: o que é o samba para você? Que definição você poderia dar para a gente sobre o samba? O samba é libertador. O estado democrática que existe. Todos vão para o samba com um sorriso no rosto, sabe? E eles sabem que vão ficar, muitas das vezes, a noite toda em pé. É cansativo, mas é libertador. Porque é onde toda e qualquer pessoa pode se sentir igual às outras. Eu entrei dentro do Império da Tijuca e falei isso. Ninguém perguntou aqui qual era a minha profissão, o quanto eu tinha de dinheiro no banco, qual era meu carro. Perguntaram o que eu gostava de fazer dentro da escola. Só isso. Então, a escola como sendo esse elemento social pela arte. Libertação. Nossa, coisa maravilhosa, Fred. É muito bom ouvir esse tipo de coisa, é muito bom ouvir você falando
né? A gente vê nitidamente esse teu amor pelo samba, pela educação. Sim. E assim, eu queria ouvir de você, a gente está chegando ao final, mas eu queria te fazer ainda uma última provocação nessa nossa conversa, no sentido de que eu gostaria de saber de você se você considera possível que professores e professoras possam levar o samba enredo para dentro da sala de aula, para educar os meninos e meninas, para dialogar com eles, para construir uma linha de pensamento, para ouvir deles também relatos de vida, né, de suas influências. Eu gostaria de saber de você sobre isso. Dá para levar o samba enredo para dentro da sala de aula? Não só dá, como eu acho que deve levar. Nossa sede é a nossa sede. Então, a homofonia, a homografia sendo trabalhado por uma realidade. A Vila Isabel, quando cantou isso, ela não tinha uma sede. Ela tinha a sede da sede. Isso é lindo. Então, eu acho que dá. Nossa, incrível, Fred. Olha, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu quero muito agradecer a você. Quero mais uma vez falar da minha felicidade em reencontrar você bem, com saúde, feliz, se recuperando a cada dia. Quero dizer da minha, com o teu relato de vida, de produção artística, literária, cultural para o nosso país. A gente não tem como ser diferente. A gente tem que ter graça aos nossos compositores, aos nossos artistas populares, as pessoas que estão lá no barracão, o pessoal que faz todo o adereçamento da escola, as esculturas, a pintura, o pessoal que samba no pé, todo mundo. Porque são muitos fazeres, muitos saberes, são muitas formas de expressão de arte. E o brasileiro deve ser grato a profissionais, pessoas que levam o samba para a avenida com amor no coração. E você, aqui nesse momento, conversando comigo, certamente, seguramente, é uma dessas pessoas que leva o samba no coração e faz do amor ao samba a sua forma de expressão em arte. Não bastasse ser um grande cidadão, não bastasse ser um mega professor, uma grande influência, um grande mestre, um exemplo para pessoas como nós, que lidamos com a educação no dia a dia. Então, estou muito feliz com essa nossa conversa, que ela tenha acontecido no momento em que foi possível para nós nos encontrarmos, ainda que virtualmente, mas para matar um pouco dessa saudade. Falar que fiquei muito feliz com o teu relato sobre a tua companheira. Mando mais uma vez um grande abraço para a Franci, uma querida atleta, uma querida amiga, uma pessoa realmente admirável, que merece nosso carinho, nossa consideração. E você, na tua fala, deixou isso muito, muito transparente, muito claro para todo mundo. Então, agradecer muito a você, dizer que realmente os teus alunos e alunas tiveram realmente uma felicidade de terem tido a oportunidade de estar com você na sala de aula, porque você é um mestre não só das teorias da tecnologia, da matemática, do processamento de dados, mas você é um mestre na vida. Então é para a gente realmente um motivo de muita felicidade esse reencontro, ainda que virtual. Abro o espaço então para você, para as suas considerações finais, e aproveito para convidar o teu público, né, as pessoas que estão aqui acompanhando você, as pessoas que têm acompanhado o projeto, lembrar que essa semana nós temos mais 2 encontros no projeto. Na quarta-feira, com a querida professora Luciana Salles, e na sexta-feira, com a querida professora de História, Márcia Vasconcelos. A Luciana Salles vai falar do filme Rent, e a Márcia Vasconcelos vai falar do filme Central do Brasil. Então, essa semana, na quarta-feira e na sexta-feira, às 20 horas no Instagram, teremos uma agenda ainda do projeto O Filme da Sua Vida. Querido Fred Lima, meu amigo, meu mestre querido, abro espaço então para suas considerações finais. Poxa, Erivelto, eu queria agradecer de coração essa oportunidade, porque é um resgate. E para toda dita volta ao normal que está sendo falado por aí, mas pelos problemas que eu passei, para mim, antes da pandemia eu já estava recluso. Então eu estou sentindo pra caramba ainda, tá? Ainda estou com uma certa fobia de muita gente, estou afastado do samba, eu vou voltar.
Mas, graças a Deus, eu estou aqui. Espontaneamente, com tranquilidade, sem restrição de nada. E por um projeto maravilhoso que você está desenvolvendo, que eu tô assim, embasbacado com o tamanho sucesso que você é merecedor de estar conquistando, tá? E tudo que você falou para mim, que me trouxe e contribui para mim nesse momento, perpassa exatamente pelo grande homem que você é, pelo grande professor que pensa em todas as pessoas. Janice, olha só, pô, que saudade eu sinto da Janice, tantos papos que a gente batia. Oh, nossa senhora, vai mexer com o coração não. Obrigado, Erivelto, por tudo. Muito obrigado a você, muito boa noite às pessoas que nos acompanharam, que têm prestigiado o projeto. Realmente uma alegria muito grande esse reencontro. E breve, muito breve, se Deus quiser, um encontro presencial, assim que terminar a pandemia, para a gente matar a saudade, bater papo, tomar um café e falar de samba, e falar de cultura brasileira, de cultura popular, que é uma coisa muito rica e que deve ser muito valorizada nas nossas escolas e na nossa sociedade. Muito obrigado, Fred, uma boa noite e até breve, se Deus quiser. Até Grande abraço, gente. Boa noite a todos e todas. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.